Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês. Eu me chamo Jeremias de Souza e hoje estarei compartilhando com vocês dicas de conhecimentos pedagógicos, tá certo? A dica de hoje é a resenha do livro da professora Jussara Lesch Hoffmann, Avaliação na Educação Infantil, que tem por subtítulo Um Olhar Sensível e Reflexivo sobre a Criança. Então, a priori, queremos dizer que é assim a avaliação na educação infantil. A avaliação na educação infantil, ela se desenvolve por meio de registro do desenvolvimento das crianças. Então, ela se dá por meio da observação e registro desse desenvolvimento, seja ele cognitivo, afetivo, intelectual e dentre outros aspectos que envolvem o desenvolvimento da criança. Para a professora Jussara Lesch Hoffmann, a avaliação ela não se restringe a momentos finais. Então, a avaliação ela se desenvolve enquanto processo de ensino-aprendizagem, de forma concomitante. Ou seja, enquanto eu ensino o meu aluno, eu estou avaliando o meu aluno, tá ok? É importante também enfatizar que a professora Jussara, ela fala sobre a avaliação mediadora. O que será a avaliação mediadora? A avaliação mediadora, ela enfatiza a importância do professor no desenvolvimento dessa avaliação, de forma que o professor esteja atento também a instigar esse aluno, ou seja, a ajudá-lo a desenvolver outras competências de ensino-aprendizagem, por meio de atividades desafiadoras, por meio de procedimentos que vá motivar esses alunos, que vá desafiá-los a desenvolver outras aprendizagens, tá certo? Então, ela critica também por meio do livro a avaliação classificatória, ou seja, a avaliação na educação infantil ela é da criança e volta-se para a criança, ou seja, ela não deve ter esse caráter pejorativo e classificatório. Ela deve sim partir da criança e voltar para a criança. Ela não deve estar atrelada à comparação com os outros indivíduos, porque a criança ela tem seu próprio tempo de aprendizagem e tem suas especificidades. Cada criança é diferente uma das outras. Por isso, a avaliação não deve ser classificatória nem comparativa. Vem trazendo também por meio do livro análises e reflexões sobre como desenvolver esses relatórios. Os relatórios de avaliação infantil, eles devem sim priorizar e relatar como se dá esse desenvolvimento, o que a criança desenvolveu ao longo do processo, e deve ser de forma contínua, não ao final de bimestres, não ao final de períodos, tá certo? Então, todo dia, constantemente, o professor deve estar escrevendo anotações, escrevendo registros sobre como a criança está se desenvolvendo com esses objetos do conhecimento, como a criança está progredindo, como esse conhecimento está sendo construído. Por meio também dessa avaliação, o professor está voltado também ao que chamamos de ação, reflexão, ação. Ou seja, para Jussara, a avaliação ela não se restringe apenas à verificação da aprendizagem. Não adianta só, enquanto professor, enquanto profissional da educação, você está avaliando apenas para essa tomada de dados. A avaliação deve ser uma tomada de dados para uma reflexão e voltada sobre um agir, ou seja, para a transformação, para a modificação, voltada para esses avanços que devem ocorrer na melhoria desses processos educacionais. Ou seja, a avaliação ela está envolvendo todos esses aspectos. Ela está de forma atrelada ao ensino e aprendizagem. Ou seja, falar de avaliação é falar de ensino, é falar de aprendizagem, é falar de desenvolvimento. O que são também que ela critica em seu livro. Jussara critica em seu livro a avaliação em forma de conceitos. Conceitos estes definidos pelo adulto. Ou seja, conceitos relacionados ao comportamento da criança, como bom, ótimo, regular ou ruim. Como é que eu posso dizer que o desenvolvimento da criança foi bom? Por meio, subentende-se que esse caráter definitivo, classificador como bom, ótimo ou ruim, partiu de mim, adulto, e não da criança. Então, a avaliação ela deve partir da criança, para priorizar esse desenvolvimento. Então, não tem como eu classificar essa criança como desenvolvimento bom
ótimo ou regular, ou algum desses conceitos. Porque esses conceitos, a priori, foram desenvolvidos por mim e não partiu da criança. Então, Jussara, no seu livro, critica, sim, essa forma de avaliação, dizendo que ela é uma avaliação classificatória, ou seja, ela não discorre sobre o desenvolvimento real dessa criança, e sim é uma forma de classificação pejorativa do adulto sobre a criança, tá ok? Ela vem trazendo também as reflexões sobre os dossiês, ou seja, documentos que foram desenvolvidos ao longo de um período por essas crianças. Então, a junção desses documentos, a junção dessas atividades que formam esse dossiê. Ou seja, o dossiê, em muitas escolas, eles são selecionados as melhores atividades da criança para mostrar para os pais ou responsáveis. E não é essa a função do dossiê. O dossiê ele tem a função de mostrar como se deu o desenvolvimento e não as melhores atividades. Então é importante que esse dossiê ele esteja voltado, sim, para essa mostra da realidade da criança e como se deu esse desenvolvimento em níveis e etapas durante todo o período de desenvolvimento da criança, tá ok? Então peço a vocês, se curtiram as nossas informações, que leiam o livro. É um livro excepcional, muito bom, e traz uma nova concepção sobre o avaliar, que é importantíssimo para nós, enquanto docentes, estarmos atualizados frente a essa transformação, frente a esses novos métodos e um fazer melhor da nossa educação enquanto professores, tá ok, pessoal? Curtam e compartilhem, deixem dicas também sobre assuntos e que vocês queiram tirar dúvidas, que estaremos gravando os novos vídeos, tá ok? Um abraço a todos.